Hoje a gente vai resolver essa seguinte questão aqui. Esboce o gráfico das parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a x ao quadrado menos 2x mais 2. E depois, a gente tem que responder se a gente acha que existe uma única reta que é tangente a essas duas curvas. Se sim, a gente tem que dar a equação dessa reta, e se não, por que não? Então, primeiro vamos focar na primeira parte do exercício, que é esboçar o gráfico, até porque depois de desenhar dessas duas curvas, talvez a gente consiga ter uma intuição para responder essa segunda parte. Então, eu vou chamar essa primeira parábola, vou chamar de f de x, né? Então, a f de x vai ser dada por x ao quadrado, e essa daqui eu vou chamar de g de x. Então, tá aqui. F de x é x ao quadrado e a g de x é dada por isso daqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar as raízes dessas funções. O que são as raízes? As raízes são a interseção do gráfico com o eixo x. Então, se eu fizer aqui x e y, e eu tenho que A é raiz de uma função h de x, então eu vou ter que o h de A é zero. Só que o h, ele me dá a componente aqui no eixo y. Se eu tô falando que o h de um ponto é zero, significa que eu tô nessa altura. E aí, se o meu A, por exemplo, é esse daqui, então a raiz nada mais é do que o ponto AH, onde o A de H dá zero. Então, aqui seria uma raiz. Então, a raiz é a interseção do gráfico da nossa função com o eixo x. Então, por exemplo, se eu fizer um gráficozinho assim, quem são as raízes desse gráfico? É esse ponto e esse ponto. Beleza? Então, a gente vai achar primeiro as raízes dessas duas funções. Então, eu vou fazer essa aqui igual a zero e essa aqui igual a zero. Portanto, f de x é igual a zero se somente se x ao quadrado é igual a zero. E isso aqui, se somente se o x igual a zero. Porque aqui, né, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados, aí vai ficar que x é igual a zero. Ok? Agora, vamos fazer a mesma coisa nesse caso aqui. O g de x é igual a zero se somente se x ao quadrado menos 2x mais 2 é igual a zero. Agora, a gente pode resolver Bhaskara. Então, delta é igual a b ao quadrado, onde o b é o número que acompanha o termo linear, menos 4, esse aqui é o a, que é 1, e esse último é o c. Então, aqui, eu fiquei que delta é igual a 4 menos 8. E isso aqui é menos 4. Então, a gente tem que a nossa g não possui raiz real. Em outras palavras, significa que a g não vai ter interseção com o eixo x. Tudo bem? Agora, a outra coisa que a gente pode reparar para poder desenhar os gráficos é que aqui o termo quadrático, ele é positivo. Então, aqui a gente tem uma carinha feliz. Se fosse negativo, seria carinha triste, ou seja, aqui a concavidade é para cima, e se fosse menos, a concavidade seria para baixo. A concavidade, ela é dada pela segunda derivada, mas aqui não é necessário fazer isso. Então, a gente pode só tentar se convencer de que isso que eu tô falando é verdade. Por exemplo, vamos pegar aqui o menos 1. Quanto que dá menos 1 ao quadrado? Menos 1 ao quadrado é igual a menos 1 vezes menos 1. E aqui, menos com menos fica mais, então eu tenho que deu 1. Então, isso aqui ao quadrado dá 1. Se eu pego 1 e elevo ao quadrado, o que vai acontecer? 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1, que também dá 1. Então, isso aqui também deu 1. E essa daqui ainda passa no zero, né? Porque 0 ao quadrado é 0.
e a gente já viu que o zero era a raiz. Então, a gente ficaria com uma parábola assim. Opa, tem que passar aqui. Ok? Agora, e se fosse menos x ao quadrado? Então, esse aqui é o gráfico do x ao quadrado. Se fosse menos x ao quadrado, o que iria acontecer? Aqui era o x, aqui era o y. Vamos pegar de novo menos 1. A gente já sabe que menos 1 ao quadrado é igual a 1. Só que a minha expressão, ela não é só x ao quadrado, é menos x ao quadrado. Então, aqui ficou menos 1. Então, aqui a gente passaria por esse ponto. O zero ao quadrado ainda é zero. E, por fim, 1 ao quadrado é igual a 1. Só que eu quero menos o x ao quadrado. Eu tô pegando menos esse gráfico. Então, menos isso, vai ficar um menos aqui. Então, aqui, no x igual a 1, eu passaria por esse ponto. Então, a gente ficaria com um gráfico assim. Ou seja, se o termo que está ao quadrado aqui é positivo, a gente tem carinha feliz. Se o termo tiver um menos, a gente fica com uma carinha triste. Então, esse gráfico tem um formato assim. E esse gráfico também tem um formato assim, porque aqui é positivo e aqui também é positivo. Só que ainda tá faltando informação. Esse gráfico aqui a gente já consegue desenhar, esse aqui ainda não, porque a gente não sabe nem onde corta no eixo X, a gente já sabe que não corta, na verdade, mas eu não sei onde fica esse ponto aqui, esse pontinho. O daqui de cima eu já sei, que é no x igual a 0. Mas daqui eu ainda não sei. Então, para determinar quem vai ser esse ponto, eu preciso resolver achar a derivada e igualar ela a 0, ou seja, encontrar os pontos críticos. Aqui vai ser um ponto de mínimo. Então, a reta tangente nesse ponto, ela vai ser paralela ao eixo x. A gente já sabe que não é o eixo x, mas é paralela. Então, a gente resolve a derivada disso, iguala a 0, e a gente vai conseguir encontrar quem é esse ponto aqui. Então, aqui, a f' de x. Vou usar aquela regrinha do tombo. Tomba esse número e subtrai 1 aqui. Então, vai ficar 2x, aqui é elevado a 1, então, vou deixar só 2x. Essa daqui vai ser a regra do tombo também, que dá 2x, menos 2. Então, aqui, g' é igual a 2x menos 2. Então, aqui, g' de x é igual a 0, se e somente se 2x menos 2 é igual a 0. Ou seja, 2x igual a 2, x igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, quando x for 1, a gente sabe que a reta tangente é paralela ao eixo x. Ou seja, a interseçãozinha aqui vai ser no x igual a 1. Então, agora vamos desenhar isso. Primeiro, a gente vai desenhar a f de x, que é em vermelho. E eu sei que para x igual a 1, 1 ao quadrado é 1, então ela passa no ponto 1, 1. Ou seja, ela vai passar aqui. Ela intercepta o eixo x no x igual a 0, porque essa é uma das raízes, então ela passa por esse ponto e por esse ponto. E quando x é menos 1, ela também vai passar no pontinho que tiver aqui, né? Esse aqui. Então, agora é só fazer a parábola. Abstrai aí, finge que tá passando direitinho nos pontos. Agora a gente vai fazer a g. A nossa g, eu já sei que ela não vai ter interseção com esse eixo, então ela tá pra cima aqui e a concavidade dela é pra cima. Por que eu sei que é pra cima? Porque, olha, se ela tem concavidade pra cima e pudesse ser desenhada aqui pra baixo,
Como essa é uma expressão de uma função contínua, se ela começasse aqui embaixo e tem concavidade para cima, esse negócio vai crescendo sem parar, né? Por exemplo. Isso significa que em algum momento ela ia estar tocando o nosso eixo X. E a gente já sabe por aqui que isso não acontece. Então, ela está para cima do eixo X. E esse ponto de mínimo, que nem tem dessa, o ponto de mínimo é no x igual a 0, só que da g, o ponto de mínimo é no x igual a 1, que é que está aqui a minha derivada. Então, o mínimo dela é bem aqui, nesse ponto. Ah, e a gente ainda pode fazer uma outra coisa para facilitar o gráfico. Vamos ver aqui, quando x é 0, quanto que vale a g de x. Então, para x igual a 0, eu vou ter aqui que o g de 0 é igual a 0 ao quadrado, que é 0, menos 2 vezes 0, que é 0. Então, sobrou só o 2. Então, eu sei que ela também passa nesse ponto. Para x igual a 0, g de x vale 2. Então, ela passa nesse ponto e nesse ponto. E esse é o ponto de mínimo. Então, ela vai ser uma coisa meio assim. Então, esse aqui é o gráfico das nossas duas curvas. A F está aqui, em vermelho, e a G está em azul. Deu para perceber que eu não sou muito boa em desenho, mas espero que tenha dado para entender as contas. Se a gente está pensando agora na segunda pergunta, que é se existe uma reta que é tangente a essas duas curvas simultaneamente, vamos pensar aqui. Essa reta não pode estar por aqui, né? Porque uma reta tangente aqui fica mais ou menos assim. E aí seria difícil ela também ser tangente a essa outra parte aqui. Para mim isso não faz muito sentido. Então, se tiver uma reta tangente, ela mora desse lado de cá. Por aqui, por exemplo. Nesse meu desenho torto, parece até que existe. Mas agora a gente vai checar se isso realmente acontece. Então, se tiver, ela tá para cá. Tudo bem? O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou escrever a fórmula da reta tangente ao gráfico azul e a fórmula da reta tangente ao gráfico vermelho. Então, dado um ponto aqui em cima desse gráfico, eu vou falar como é a equação da reta. Mas é um ponto meio genérico. Então, eu vou pegar aqui um ponto, sei lá, vou chamar um ponto aqui e eu vou chamar ele de B, G de B. E aqui, no vermelho, eu vou pegar um outro ponto, P, vou chamar de P1 e P2, igual a F de A. Tudo bem? Então, aqui é o A, F de A, e aqui é a mesma coisa, né? Tem o B, e aqui G de B. Então, eu vou escrever como é a equação da reta, que passa por um ponto genérico, P2, e a reta tangente a F, que passa por um ponto genérico, que no caso aqui é P1. Ó, esse A e esse ponto P1 é qualquer ponto, né? O A aqui é arbitrário. Só que eu quero uma única reta que é tangente tanto a esse gráfico quanto a esse. Então, ela tem que ser tangente aos dois simultaneamente. Então, o que eu vou fazer? Vou igualar a reta tangente desse com a reta tangente desse e vou ver se existe algum ponto aqui e algum ponto aqui que satisfaz isso. Tal que a reta passando por esse ponto e esse ponto seja tangente simultaneamente aos dois gráficos. Então, é isso que eu vou fazer. Então, para isso, a gente tem que escrever as equações das retas tangentes e vale lembrar que a equação da reta tangente, o coeficiente angular dela, é dado pela derivada. Então, a gente já tem a derivada aqui e a derivada aqui. Então, vamos copiar isso aqui de novo. Fazendo primeiro aqui para o gráfico da F, eu tenho que a reta tangente num ponto, a F de A, ela é dada por essa expressão. Então, a derivada aplicada no A vai ser igual ao F do A menos Y dividido por A menos X.
Então, a gente só precisa substituir agora. Lembrando que a f' de A é 2 vezes o ponto, porque a f' de x era 2x. Então, eu vou ter que a f' de A é 2 vezes A. A f de A é igual a A ao quadrado, né? Porque a f fazia o quê com o que estava dentro? Ela levava ao quadrado. Então, aqui é A ao quadrado. E aí, a gente só vai substituir isso aqui. Então, se somente se 2 vezes A é igual a A ao quadrado menos y dividido por A menos x. Isso acontece se somente se... Deixa eu só separar isso aqui, que foram as informações que a gente acabou de substituir. 2 vezes A, pega esse e manda pra cá, multiplicando. Então, aqui a gente faz distributiva. Vai ficar 2 vezes A ao quadrado menos 2ax. Isso aqui é igual a A ao quadrado menos y. Eu vou pegar esse A ao quadrado e vou mandar pra cá com menos. Então, 2A ao quadrado, já vou colocar isso pra lá, menos A ao quadrado, aí tem essa parcela, né? Menos 2ax é igual a menos y. Então, aqui vai ficar, esse com esse, vai ficar A ao quadrado menos 2ax. Isso é igual a menos y. Então, só multiplica ambos os lados por menos 1. Opa, escrever assim não deu muito certo. Por causa desse x aqui, tá parecendo um x e não uma multiplicação. Só para tirar esse menos aqui da equação da reta. Então, eu vou ficar aqui, y é igual a menos A ao quadrado mais 2 vezes ax. Então, a gente já tem a equação tangente a f. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para g. Então, vamos lá. O gráfico tangente ao g, no ponto dado por BF de B, ele segue essa equação aqui, né? A equação da reta tangente é dada por isso. E aqui a gente tem que a g' de B, ela é igual a 2b menos 2. A g de B é igual a x ao quadrado não, aqui já estamos com b. É b ao quadrado menos 2b mais 2. A gente já tinha resolvido essa parte aqui, né? Eu só tô trocando x por b. Qualquer coisa, volta aí um pouquinho o vídeo. Então, substituindo essas informações aqui em cima, eu vou ficar... O g' de b é esse cara aqui. 2b menos 2 é igual ao g de b, que é esse cara aqui, b ao quadrado menos 2b mais 2, menos y, tudo isso, dividido por b menos x. Então, de novo, eu vou pegar essa parte, vou passar multiplicando. 2b menos 2, que multiplica b menos x. Isso aqui igual a b ao quadrado menos 2b mais 2 menos y. De novo, a gente precisa isolar o y para deixar a equação da reta bem bonitinha. Então, aqui, primeiro eu vou fazer chuveirinho, né, distributivo. 2b ao quadrado, esse vezes esse, agora esse vezes esse aqui. Menos 2bx, esse vezes esse, que vai dar menos 2b, mais 2x. Agora, já que eu quero isolar o y, eu vou pegar esse e mandar pra lá, esse manda pra lá e esse manda pra lá. Então, vai ficar menos b ao quadrado mais 2b menos 2 igual a menos y.
Então, isso aqui, se somente se. Vamos ver se tem alguma coisa que já corta. Esse aqui corta com esse. Esse junta com esse daqui, então vai ficar 2b ao quadrado menos b ao quadrado, que vai ficar só b ao quadrado, menos 2bx, mais 2x, menos 2, igual a menos y. E agora eu vou multiplicar por menos 1. Os dois lados, só para tirar esse menos daqui. Então, aqui, se somente se, y é igual a menos b ao quadrado, menos 2bx, menos não, vai virar mais, né? Menos 2x mais 2. Pois bem, então, a gente já tem as duas equações e eu quero que seja uma única reta. Então, eu quero que essas duas equações sejam iguais. Eu quero que tenha o mesmo coeficiente angular, porque senão não tem como ser a mesma reta. Então, vamos agora pensar nessa outra condição. Ou seja, eu quero que a derivada da f em A seja igual à derivada da g em B. Então, aqui, só para lembrar, a derivada da f em A é 2a e a derivada da g em B é 2b menos 2. Então, isso aqui acontece se somente se 2a é igual a 2b menos 2. Vou colocar o 2 em evidência. Então, aqui eu tenho que 2a é igual a 2 vezes b menos 1. Aí, eu posso cortar esse com esse. E aqui resulta, então, que o nosso a é igual a b menos 1. Olha que beleza. Dessa relação, eu posso pegar, então, e substituir essa informação em uma das equações da reta que eu tenho. Ou seja, se eu quero que seja a mesma reta, elas têm que ter o mesmo coeficiente angular. Para que tenha o mesmo coeficiente angular, o a tem que ser igual a b menos 1. E eu já tinha calculado aqui a equação da reta passando pelo ponto A, f de A. Só que agora eu quero que o meu A satisfaça essa condição, que ele seja b menos 1. Então, se o meu A for b menos 1, vamos ver o que acontece com essa expressão aqui. Então, para A igual a b menos 1, eu vou copiar isso daqui, substituindo o A igual a b menos 1. Então, eu vou ter que y é igual a menos b menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes b menos 1 vezes x. Então, y é igual a menos, aqui vai levar esse negócio ao quadrado, vai ficar b ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que vai dar 1. Mais, vamos fazer aqui, esse vezes esse, 2b menos 2, tudo isso multiplicando x. Então, y é igual a menos b quadrado, mais, esse menos tá aqui, então ele vai ficar mais nessa parte, 2b menos 1, mais esse vezes x, 2bx, menos esse vezes esse, 2x. Ok. Então, a reta tá passando em b menos 1 e ela tá dando essa expressão. E quando ela chega em x igual a b, ela dá essa expressão aqui. Só que tem que ser a mesma reta. Então, o que a gente precisa para que seja a mesma reta? Ou seja, eu vou pegar essa equação e vou igualar com essa. Note aqui, essa equação é para x igual a b menos 1. E aí, quando eu chego em b, eu vou ter essa expressão. Só que essas retas têm que ser a mesma para que a resposta seja positiva.
lá na nossa pergunta. Caso não tenha solução, então não tem uma reta que satisfaz isso. E aí, o que eu vou encontrar agora é quanto tem que ser o nosso valor de B para que exista uma única reta que é tangente aos dois gráficos. Ou seja, para a gente visualizar aqui, agora eu estou tentando achar se existe um valor de B, tá o quê? A reta tangente a esse gráfico no B e a reta tangente ao B-1, que está para cá, mas tangente ao gráfico de F, sejam a mesma reta. Então, eu estou igualando a reta tangente a esse, no x igual a b, com a reta tangente a esse para b-1, ou seja, x igual a b-1. Não é mais o a, porque a gente já tinha chegado na conclusão que o a tinha que ser b-1 para que o coeficiente angular fosse igual. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou igualar essas duas coisas. Então, eu copiei aqui na mesma folha a expressão da reta tangente a G, passando em B, que estava dado aqui. Só copiei aqui embaixo, de azul, porque no nosso desenho a G estava desenhada de azul. E aqui é a tangente a F em A, só que A igual a B-1, que era a condição que a gente precisava para que o coeficiente angular das duas retas fossem iguais. Então, agora, eu vou igualar essa com essa e ver se existe solução. Se existe um B, um valorzinho B, o B era a coordenada x do ponto, tal que essas duas equações são iguais. Se existir, então sim, existe uma reta tangente às duas curvas simultaneamente. Tá aqui já. Então, olha, se eu passar esse B para o lado de cá, ele vai vir com sinal de mais. Ou seja, esse vai cortar com esse. Então, eu já vou cortar esses dois. Aqui, eu tenho mais bx. Se eu mandar ele para o lado de cá, ele vai para lá com sinal trocado, então vai ficar menos 2bx. E aqui tem mais 2bx, então aqui também corta. A mesma coisa acontece com esse 2x e esse 2x. Se eu mandar para lá, eles vão cortar. Então, o que sobrou aqui? 2b menos 1 é igual a 2. Então, 2b é igual a 2 mais 1. Que isso aqui vai dar 3, então, b é igual a 3 dividido por 2, que agora eu vou pegar esse 2 e passar dividindo. Então, existe uma solução. Ou seja, se a gente pegar a primeira componente do P2 sendo 3/2, então tem uma reta tangente aos dois gráficos simultaneamente. Então, quem tem que ser esse ponto aqui? Essa primeira coordenada aqui tem que ser 3/2. E aí é só fazer o g de 3/2 que a gente descobre a segunda componente aqui do P2. Mas nem precisa, né? A gente só precisa mesmo da equação da reta. Mas só por completude tá aí, o g de b é o g de 3/2, que vai dar 5/4. E agora o que a gente realmente precisa é o a. O a vai ser igual a b menos 1. A gente já tinha achado essa expressão aqui. Então, se o b é 3/2, o a é 3/2 menos 1. Isso aqui dá 1/2. Então, a gente já tem o a, já tem o b, e a gente já tem a equação da reta tangente, que pode ser dada por essa ou por essa. Basta substituir o valor de b aqui, e aí a gente vai ter a equação. Então, vamos só fazer isso para terminar o exercício. Eu escolhi fazer a conta com essa expressão daqui, tá aqui ela copiada, e aí como b é 3/2, a gente vai ter que o y é igual a menos 3/2 ao quadrado, mais 2 vezes 3/2, x menos 2x mais 2. Então, y é igual a menos 9/4, mais
Aqui vai ficar 3x, né? Que esse vai cortar com esse. Menos 2x mais 2. Então, aqui o y é igual a 9 sobre 4, menos, né? Esse menos esse vai ficar x, mais 2. Então, essa é a equação da reta tangente. Para completar aqui, então, o P1 tem que ser meio, 1 sobre 4, e o P2 já era 3 sobre 2 e 5 sobre 4. Então, a reta tangente vai passar por esse ponto e por esse ponto. Eu não sei se esses pontos estão localizados exatamente aqui. Eu poderia ter pego até o P1 aqui, depois eu descobri que ele tá desse lado, né, tá nesse quadrante. Mas o importante é que passa nesse ponto e nesse ponto. E tem coeficiente angular dado por 2 vezes A. Agora a gente pode desenhar ela. Eu vou colocar um gráfico aqui mais bonitinho, feito no Desmos. Então é isso, gente. Obrigada.